A polícia já está analisando a munição que matou a criança de 11 anos ontem em Maricá, em um conjunto habitacional no distrito de Inoã. Branca Andrade tem todas as informações. Na tela! Djalma de Azevedo, de 11 anos, foi mais uma vítima da guerra contra o tráfico de drogas. Na Delegacia de Homicídios de Niterói, mais uma evidência dessa história trágica. O tiro que atravessou o peito do menino, que era autista e estava com o uniforme da escola, ainda atingiu a mochila de uma menina da mesma idade de Djalma, que escapou ilesa. O projétil foi parar neste carro. A bala foi retirada do veículo e vai passar por perícia. O garoto estava indo, ele estava entrando, pegou aqui no peito, pegou no peito, vazou e pegou no meu carro, estava estacionado. Agora eu ia falar que trocou tiro com bandido, trocou tiro que o garoto era bandido. Pô, isso é brincadeira, é coisa deles. O crime aconteceu nesta quarta-feira neste conjunto habitacional em Inoã, distrito de Maricá. Parentes de Djalma de Azevedo acusam a polícia de ter atirado no menino que estava com a mãe indo para a escola. A Djailma Azevedo, mãe de Djalma, não conseguia largar o corpo do filho. Moradores revoltados tentaram impedir a remoção do menino para não desfazer a cena do crime até a realização da perícia. Sem chão, a Djailma pede justiça. No meio do caminho, aí a polícia entrou, saiu atirando. Aí eu estava segurando a mão dele assim, aí pra escola. Aí a polícia foi aqui, deu um tiro, sem mais sem menos. Revoltados, vizinhos da vítima protestaram. Este veículo da Polícia Militar foi totalmente depredado por moradores de Inoã durante a manifestação. A viatura, que pertence ao 12º Batalhão, foi apreendida para investigações. No início da tarde de ontem, os pais de Djalma e outras testemunhas prestaram depoimento. 3 policiais militares que estavam no local na hora do crime também foram ouvidos. Um fuzil foi entregue e passará por exame de balística. De acordo com a corporação, os agentes reagiram a um ataque de criminosos. Uma das etapas mais importantes dessa investigação é a análise das imagens das câmeras que estavam acopladas ao uniforme dos policiais que estavam no local no momento da operação. Informações preliminares levantam a hipótese de que Djalma estaria atrás dos policiais. Caso essa versão seja confirmada, o tiro pode ter partido dos criminosos. Com a morte de Djalma, sobe para 6 o número de crianças de até 11 anos que foram vítimas de bala perdida, segundo o Instituto Fogo Cruzado. No ano passado, no mesmo período, apenas uma criança morreu por este motivo no estado do Rio. O aumento da violência também se comprova no número de crianças feridas. Ano passado, 4 menores foram atingidos por disparos de arma de fogo. Este ano, o número já subiu para 15. O corpo de Djalma será enterrado hoje à tarde no cemitério de Maricá. Desolado, o pai do menino pede ajuda. Eu criei ele desde pequeno. Não vai acontecer isso, uma covardia. É difícil de ver um pai nesse sofrimento, sabendo que o filho tinha saído de casa com a roupinha da escola, menino que era autista, para poder ir para a escola. Foi vítima da bala perdida, essa bala atingiu a mochilinha de uma outra criança e atingiu o carro. É muito difícil. Para continuar ainda neste assunto, nós vamos falar ao vivo agora com a repórter Branca Andrade. Ela está no cemitério municipal de Maricá e é para lá que eu vou agora conversar com ela. Branca, meu amor, boa tarde. Não dá nem para dar boa tarde, né? Numa situação como essa, mas daqui a pouquinho vai acontecer o sepultamento do corpo do menino, né? Imagino, dor e sofrimento estão marcando aí as pessoas que chegam no cemitério municipal de Maricá. Mas a partir de agora, a polícia falou alguma coisa? O que está fazendo? O que a família pretende fazer também? Branca Andrade, boa tarde. Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos que assistem o SBT Rio. Nós estamos aqui bem em frente ao local onde será sepultado, por volta das 15 horas, o corpo de Djalma Azevedo, um menino de apenas 11 anos, portador de necessidades especiais e que foi alvejado em um confronto da polícia com criminosos no conjunto habitacional Minha Casa Minha Vida, em Inoã, distrito de Maricá. Já começam a chegar aqui, Caio, os primeiros amigos dos familiares. O velório ainda não começou. A dona Djailma, que é a mãe do
do Djalma não chegou ainda também, nem o pai, a prima Tamires também, que ontem chorava muito na reportagem, eles também estão a caminho. A liberação do corpo do IML lá no Barredo foi feita foi um pouquinho mais demorada, né, até por conta do processo de investigação. A dona Djailma fica lá, a prima já está a caminho aqui do cemitério para receber amigos, parentes e vizinhos, né? A gente sabe que ontem foi uma situação muito tensa lá no conjunto habitacional. Logo depois a gente descobriu essa vizinha, essa mulher que teve uma filha que quase também foi atingida. A mochila da criança foi atingida por um disparo que também atingiu esse carro que apareceu nessa reportagem. Então nós pudemos ver, né, que com toda essa situação a fatalidade poderia ter sido muito pior, né? A tragédia poderia ter sido muito pior, mais crianças poderiam ter sido vítimas além do Djalma. Quem falou sobre o assunto foi o prefeito de Maricá, Fabiano Horta. Ele suspendeu eventos que estavam previstos para hoje e já falou também com o governador do estado, Cláudio Castro, pedindo a autorização para a criação de uma unidade de segurança específica da Polícia Militar aqui para Maricá. Hoje o policiamento aqui é feito pelo 12º Batalhão de Niterói e agora, às margens ali da RJ 106, será construída uma unidade de polícia militar específica aqui para a cidade de Maricá, por conta, inclusive, desse aumento de violência e de confrontos aqui no município. Caio. Muito obrigado, Branco Andrade. Antes de conversar com o Marcelo Carregosa, eu tenho uma nota aqui que foi mandada pela Polícia Civil, que diz o seguinte: em relação à morte de Djalma de Azevedo Clemente, de 11 anos, de acordo com a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaborá e Maricá, as imagens das câmeras corporais dos policiais militares foram solicitadas, as armas foram recolhidas e eles prestaram depoimento. Agora, doutor, olha só, todas as notas que nós recebemos da polícia afirma que os agentes chegaram lá, foram recebidos a tiros, até tem uma viatura, uma ou duas viaturas da Polícia Militar que estavam ali completamente destruídas, marcadas por tiros, mas os moradores de dentro do condomínio ali, Minha Casa Minha Vida, o conjunto habitacional, afirmam que não houve confronto. Que aquilo que aconteceu foi que os policiais chegaram atirando. Numa situação como essa, como investigar? Bom, a princípio você tem a viatura marcada também de disparo, esse tiro também não surgiu do nada. Deixa eu né? até fazer uma correção, falar em disparos. Eu nem vi disparos. Eu sei que o pessoal até bateu com um pedaço de pau e tudo mais ali. Tem que fazer uma análise gigantesca ali para ver se tem tiros realmente na viatura. Aparentemente ali, eu vou analisar, aquilo dali parece ser um tiro. Parece ser tiro, a gente tem que falar. Pelo menos 2 disparos ali na frente ali da viatura. Esse parece. Né? Esse parece. O outro a gente não tem como dizer Não porque dá é de pra ter lado. certeza. Pode ser. Você tem isso algum, aqui que mas dá. esse parece. Mas também pode ser uma ideia de um tiro de dentro para fora. Isso tem que fazer uma análise. Mas a se princípio, é de fora para dentro, dentro a para princípio fora. parece de dentro, de fora para dentro. Porque a entrada tá invertida, entendeu? Mas eu tô vendo esse estilhaçado aqui, ó, mais pro lado de fora, hein, doutor? Então, mas por isso, é que ela vem fazendo assim. Então, o caminho natural, isso a perícia vai falar, é fazer essa entrada, essa erupção do lado que vai sair o disparo. Então, assim, isso na verdade, o perito ele vai conseguir falar melhor, porque até é uma das coisas da análise que é típica do perito. Agora, uma coisa muito importante, assim, eu não estou falando que isso é uma tragédia horrível. E o problema é que a gente normaliza essas tragédias horríveis. É admissível morrer uma criança? Não é admissível morrer ninguém, principalmente quando a gente está falando de criança. Agora, a gente também tem que colocar as figuras no seu devido lugar, e isso é muito importante, porque esse processo da gente melhorar a nossa realidade passa por a gente entender a função de cada um e o que cada um está fazendo dentro daquele local. Não é admissível a gente achar normal ou normalizar criminoso armado. Isso já é inadmissível. Criminoso armado dominando o território, como a gente tem no Brasil, que é um simulacro de Estado, é muito mais inadmissível ainda. E você achar que esse criminoso pode efetuar disparos, porque a gente não vai negar. Tem gente que finge que isso não existe, mas a gente, todo mundo que mora em favela sabe, Mas, criminoso dispara. Mas, Carregosa, desculpa te interromper, mas olha só, quando você tem um trabalho de inteligência muito bem feito, sendo pela Polícia Civil, Militar ou Federal, em cima dessas organizações criminosas que ficam em determinados locais, você acaba fazendo uma operação ou prendendo esses criminosos, Sim, cara, às vezes sem dar um tiro, cara. Mas e assim, sem matar ninguém. Às vezes sim, mas às vezes dá tiro. A gente teve o caso do Furquim Mendes. Furquim Mendes eu já passei um perrengue complicado lá, justamente fazendo local de homicídio. Então, assim,
a gente não tem como prever essa realidade, porque é justamente isso. A gente tem uma situação imprevisível que é um criminoso armado com arma de guerra. Se eu não tivesse criminoso circulando com arma de guerra ou criminoso disposto para dar disparo, eu poderia falar que, pô, isso daí não é para acontecer. Agora, a gente tem essa rotina, e essa rotina deixa uma equação muito mais complexa do que é. E a gente tem que entender as figuras, a gente vai tratar como todo ato policial fosse sempre ilegítimo. A gente tem que entender o seguinte, o que não pode tolerar são condutas excessivas e atos ilegítimos da polícia. Isso acontece? Acontece, a gente não vai negar a realidade. Tem que ser investigado, os policiais têm que ser punidos? Sim. Agora, a gente não pode achar que essa minoria de ato, ela contamina todo o resto, porque o Estado, e aí a gente tem que voltar para uma definição básica de Estado. O Estado vai ser definido como monopólio da violência legítima, ou seja, só quem pode agir com violência dentro de qualquer localidade é o Estado nas circunstâncias que ele é autorizado a agir. Ou seja, quando você chega numa localidade e você perdeu, quando a gente vai falar isso para alguém de fora, eles não conseguem entender essa realidade, que a gente tem territórios dentro do Brasil que são dominados por pessoas com armas de guerra e que quando a polícia não, parece que ela não é autorizada a entrar ali. Se entrar ali, vai virar um confronto. Então, esse tipo de dinâmica, você cria uma situação de tensão permanente e quem é vítima disso é a população que está ali no meio. Mas se a gente tem esses territórios, foi porque interessou alguém historicamente, deixar que esses territórios ficassem assim. Eu vou voltar com a Branca Andrade, lá em Maricá, que eu preciso trazer a Branca novamente para o Rio, que demora a vir para cá. Branquinha, aquela situação, já chegaram mais pessoas aí da família, eu imagino que as pessoas estejam chegando também com aquele sentimento de revolta. Eu peço ao pessoal para não fazer manifestação, para não depredar nada e tal, porque tudo que você tem em Maricá, vocês dependem, é ônibus, é van, o transporte público em si. Então, vamos agir nesse momento, pelo menos, com a razão, não com a emoção, para não ter um problema maior, não é isso, Branca? É importante a gente passar esse conselho também para os familiares do pequeno aí que acabou morrendo nessa ação de ontem, desastrosa. Olha, Caio, eu vou aproveitar o comentário do Carregosa para, inclusive, fazer um comentário aqui que talvez seja de relevância para o Estado, né, para a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que vale a pena a Polícia Civil investigar porque tantas unidades do Minha Casa Minha Vida hoje estão dominadas pelo tráfico de drogas, uma vez que são construções habitacionais, não são favelas, né, não são comunidades, então acho que valeria uma investigação a fundo sobre essa situação. Com certeza descobrindo quem são essas pessoas que ocupam, o tráfico que ocupa esses locais e prosseguindo com essa investigação, com certeza o número de operações, pelo menos nessas localidades, diminuiria bastante. Agora, nesse momento, chegam amigos e familiares aqui, olha, do Djalma Azevedo, para acompanhar, né, o sepultamento, o velório que começa daqui a pouquinho e também o sepultamento que está previsto para as 15 horas. A situação aqui é tranquila, né? Ontem é que foi feita uma manifestação mais para o final da tarde ali na beira da RJ 106, pacífica, pedindo justiça, pedindo paz nas localidades aqui de Maricá. E nesse momento agora a situação é essa, Caio. A mãe, a dona Djailma, a Tamires e o pai do Djalma ainda não chegaram aqui, estão vindo lá do IML de Barreto para dar o último adeus a essa criança que acabou virando aqui para Maricá um marco, né, uma referência para a criação de uma unidade de polícia específica aqui para o município. Caio. Com certeza, Branca, obrigado. Pode voltar aqui para o Rio, né, que você está muito distante. Eu não quero que você chegue atrasado aqui, mas aquela imagem ali que apareceu, enche a tela pra gente, por favor, que era o momento em que a mãe chegava perto ali, ó. É um desespero muito grande, gente. É um desespero muito grande porque essa mãezinha estava levando o filho para a escola, uma criança autista. Estava levando para a escola, isso aí, a mãe deitada em cima do corpo do filho. A gente não pode ver mais cenas como essas. Não pode. Não pode. Um detalhe que a Branca falou que é importante, hoje, todos os condomínios Minha Casa e Minha Vida do estado do Rio de Janeiro, quiçá de outros estados, estão dominados por traficantes e milicianos, os narcomilicianos. E essas pessoas de lá vivem, né, nessa situação caótica de falta de segurança. Alguém tem que fazer alguma coisa. A gente não pode ver outras mães chorando como essa aí.